Amém, amados irmãos em Cristo. Louvamos o nome do Senhor nesse momento. Nesse momento eu queria falar com vocês sobre a economia de Deus. Sobre 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. E o plano de Deus com o homem. E eu diria mais, o plano de Deus no homem e por meio do homem. Então, nós falamos agora, nesse momento, sobre a economia de Deus. O que é a economia de Deus? Nesse momento em que a economia mundial, o PIB mundial está parado, aí você fala de economia, existe a economia de Deus, e a economia de Deus é o plano de Deus de se dispensar então para dentro do homem. Deus quer entrar no homem. Nós vemos isso então, o plano de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. O que existe do plano de Deus na Bíblia para nós? Nessa introdução nós vemos, baseado em 1 Timóteo 1,4, a origem da palavra economia. O oikonomos. Oiko, casa. Nomos, lei. Administração. Então, lei caseira ou lei doméstica, baseada em qual versículo? Este. Nem dê atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Serviço de Deus na fé, em 1 Timóteo 1,4, é a economia de Deus. Então, Deus tem uma economia, um plano de administrar a si mesmo para dentro do homem. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 10, fala: para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui está falando da economia da plenitude dos tempos em Efésios 1. Capítulo 1, versículo 10. Então, na economia, no seu plano, na plenitude dos tempos, Deus ele tem realmente um propósito de todas as coisas que ele fez, ter um cabeça que é Cristo, e realmente a sua igreja, e nessa igreja fazer realmente algo, dispensar a sua pessoa como vida, para que as pessoas tenham sentido para a sua vida. Nós estamos vivendo um período de muitas tribulações, em que muitos estão ficando sem sentido para a sua vida, porque existe um sentido para a vida humana. Deus é um sentido para a vida humana, é o sentido realmente da existência do homem. Deus quer entrar no homem. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 10, livro do Novo Testamento, da qual me tornei ministro, Paulo fala, segundo o mordomado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de completar a palavra de Deus. Então a palavra mordomado aqui, ela também remete a oikonomos, como nos outros versículos anteriores. Ou seja, o plano de Deus de se administrar para dentro do homem também. Então, Deus realmente quer entrar no homem. Aqui é um versículo assim muito importante. Zacarias capítulo 12, versículo 1 fala assim: fala o Senhor, o que estendeu o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Quer dizer, na criação de Deus, coisa mais importante do que diz respeito a estender o céu. Olha aí, a importância do homem no universo, de fundar a terra, formar a terra. O espírito do homem dentro dele. Há um espírito no homem. Nós temos um espírito no nosso espírito para receber Deus, que é espírito. Em toda a obra da criação de Deus, ele tem um propósito especial ao criar o homem. De tudo que ele fez no universo. O homem e esse espírito do homem para realmente contatar Deus é muito importante. Né? Há uma importância então do homem no plano de Deus. Então, o que nós vemos que Deus iniciou o cumprimento do seu plano, do seu propósito com a raça criada em Adão, que nós podemos falar assim. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Onde nós vemos isso? Primeiramente, nós vemos o seguinte, que disse Deus, Gênesis 26, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse Deus único que nós temos, ele também é três. Nós dizemos que ele é triuno, há uma trindade. E essa trindade, ela verificou a importância de fazer o homem, que teve uma conferência, uma reunião da trindade. Por isso, o verbo está aqui na terceira pessoa do singular. Façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim como uma luva é criada à imagem e semelhança da mão para conter uma mão, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para conter Deus. Por isso, olha a importância do homem no plano de Deus. Então, Deus se reuniu na sua trindade divina para criar o homem à sua imagem e semelhança e conferir e dar a ele autoridade na terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, para expressar Deus. Imagem aqui, nós vemos a imagem tem um aspecto interior, segundo a revelação da Bíblia. Semelhança tem um aspecto exterior. O homem, ele perdeu a imagem de Deus com a queda. A queda fez com que o homem se afastasse de Deus, deixasse de expressar Deus. A raça criada, né, falhou em cumprir o propósito de Deus. Né? A desobediência do primeiro homem introduziu o pecado na humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos fala aqui, ó. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pecado como natureza, ele foi injetado no gênero humano. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, também nos fala assim. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O pecado, ele introduz injustiça no homem. Ele introduz ansiedade, síndrome do pânico, desespero, como as pessoas estão vivendo nesse período de pandemia. Tudo isso envolve algo interior. O homem perdeu a imagem de Deus. E Deus quer recuperar a expressão. Essa imagem de Deus precisa ser recuperada no homem. E ainda fala aqui, ó, o pecado em termos de natureza entrou no homem, segundo Romanos capítulo 7, versículo 18, e fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso é Paulo falando sobre a natureza. A natureza pecaminosa. Ela impede o homem de, por seu esforço natural, fazer algo para Deus. Por isso é importante ter comunhão com Deus. Ainda fala aqui, em relação ao cumprimento do propósito de Deus, Deus julga a terra com dilúvio. Né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 13, nós vemos que Deus julgou a iniquidade, o pecado, né? E nós vemos então que ele estabeleceu uma nova aliança. Essa aliança ele estabeleceu em Abraão, uma terra distante ali, né? Ur dos Caldeus, na Caldeia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Então nós vemos aqui realmente que Deus, na verdade, quer abençoar as pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama você. O Senhor ama você, não importa o que você fez. Deus te ama independentemente do que você tem vivido. Você pode se achar inútil. Você pode se achar a pior pessoa do mundo. Mas o Senhor Jesus te ama. E Ele quer fazer uma bênção para todas as famílias da terra. Assim como naquela época, o dilúvio veio para julgar a humanidade que estava vivendo desenfreada contra Deus. Nesse momento de pandemia, eu te digo, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você uma bênção para todas as famílias da terra, uma expressão, a imagem de Deus recuperada na sua pessoa. Então nós vemos que o povo de Israel ele tem origem nessa raça chamada, que nós podemos falar com relação ao chamamento de Abraão para poder compor um povo separado para Deus. O povo de Israel, todavia, rejeitou os caminhos do Senhor e o seu plano de ter um povo que o expressasse na terra. Então nós vemos em Atos capítulo 7, versículos 51 a 52, esse ponto que diz respeito a esse desprezo em relação ao Senhor. Né? Ele fala assim, a palavra, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual os profetas não perseguiram vossos pais? A qual dos profetas não foram perseguidos? Não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, o próprio povo que foi escolhido por Deus também abandonou a Deus. Mas louvado seja o Senhor. Deus tem um plano conosco, com todos nós. João capítulo 1, versículo 12. Esses que não receberam o Senhor, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, o Senhor maximizou ainda o seu povo. Ele abriu uma porta foi aberta. Então nós vemos que, baseado em João capítulo 1, versículo 12, que esse povo ele rejeitou o Senhor, mas uma porta foi aberta para os gentios, para nós, para toda a humanidade. Nós podemos, todos nós, ser povo de Deus. A imagem de Deus pode ser restaurada em toda a terra. E Deus quer restaurar a sua imagem em toda a terra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Nós vemos que o pecado, ele danificou as três partes do homem. O homem, segundo 1 Tessalonicenses 5,23, fala assim, que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito humano para contatar Deus. Como nós temos um espírito humano, Deus, que é espírito, ele entra no nosso espírito, baseado em João, Evangelho 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em realidade. Mas também nós temos uma alma com mente, vontade e emoção. Nossa mente, devido à queda, você consegue controlar seus pensamentos? Todos os seus pensamentos são puros? São corretos? A queda, ela deixou nossos pensamentos descontrolados. As nossas emoções agora que as pessoas estão vivendo com medo. Resultado da queda. Porque, segundo a palavra, no amor não há medo. Antes, no perfeito amor não há medo. O medo produz tormento. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem vive nessa ansiedade na sua alma, na sua vontade, também decidindo coisas relacionadas à sua emoção, uma emoção ali cheia de medo, uma vontade realmente que se curva à emoção cheia de medo. As pessoas ligam a televisão e a sua mente está lá, devido à queda, só se fala de coisas negativas e ruins. Mas Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano na humanidade. Deus quer entrar na parte
mais interior do homem, que é o espírito. Então esse homem tem um espírito, uma alma e tem um corpo. O homem é tripartido. O homem realmente precisa de comunhão com Deus. Você é tripartido. Nós precisamos do nosso espírito, a partir da comunhão no nosso espírito, o Senhor se expande para a nossa mente, para a nossa vontade, para a nossa emoção. Alma é mente, vontade e emoção. Então arrependimento e fé traz Deus para dentro do homem. Então nós precisamos realmente de ter uma experiência de arrependimento, uma experiência de fé. Quando nós vamos diante do Senhor com o coração sincero, em oração, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo desse mundo perverso, de todas as coisas que eu tenho feito, e reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor. Esse tipo de oração faz com que Deus entre no seu espírito, e o seu espírito seja pleno do Senhor, e sua alma agora seja transformada. Emoções que agora eram sujeitas ao medo, agora elas são aperfeiçoadas e controladas pelo Espírito Santo. Deus se expande a partir do Espírito. O Espírito no nosso espírito faz com que Deus se expanda para a nossa alma. E a nossa alma pode ser transformada. A nossa alma pode realmente contatar e experienciar Deus por meio da comunhão do Espírito, no nosso espírito. Então nossa mente pode controlar melhor os pensamentos. Nossa vontade pode se subjugar à vontade, se submeter à vontade de Deus, uma vontade anteriormente submissa, que fazia o que bem queria, sem reconsiderar as coisas do Senhor. Agora ela se submete ao Senhor. E o nossa emoção agora não vive mais curvada com medo de pegar doenças. Sim, respeitamos as autoridades, os governos e tudo, mas nós temos uma emoção agora que se submete realmente ao governo da emoção celestial. Uma emoção que a alegria é o Senhor Jesus, que o gozo é o Senhor Jesus, que mesmo nos momentos de tristeza e de choro, o Senhor Cristo é expresso nessa emoção. Essa emoção restaurada, ou em processo de restauração. Então, esse é o plano de Deus para nossas vidas. Deus, em João 1, no princípio, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra se encarnou na pessoa de Cristo. Viveu na terra por 33 anos e meio. A palavra, Cristo, viveu na terra por esse período. 33 anos e meio. Então, na encarnação, Deus tornou-se homem. E esse Deus, Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Deus homem e homem Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era híbrido, com a natureza humana e divina nele, por meio da encarnação. Até então, Jó lhe dizia: tu nunca tivestes olhos de carne para saber o que é passar por isso que estou passando. Jó estava em sofrimentos. Mas agora, Cristo, Deus em Cristo, no Filho, se tornou um homem, foi à morte. Ele ficou na morte? Não. Ele ressuscitou. Na sua ressurreição, segundo 1 Coríntios 15, 45, ele se tornou o Espírito que dá vida. E agora ele é acessível com o elemento divino e humano mesclados na nossa humanidade. Ele entra em nós como Espírito. No homem tripartido, neste homem que tem... Com o nosso corpo, nós contatamos o mundo físico. A nossa alma está relacionada ao mundo psicológico, nossa psique, por isso que alma em grego é psique, a palavra psique. Né? E nós temos ali então o nosso espírito, em que esse espírito entra no nosso espírito. E nós compomos agora o corpo de Cristo. Ou de outra maneira, a igreja. Ou de outra maneira ainda, o novo homem coletivo, universal. Nós estamos agora no novo homem. Então, nós vemos que isso é maravilhoso. Deus tornar-se homem, para agora colocar por meio da ressurreição o homem em Deus. Na ressurreição o homem entrou em Deus, na ascensão, né? Em ressurreição. Qualquer necessidade da sua alma, em sofrimento, Cristo, ele supre o seu espírito. Nós vemos então nesse plano de redenção, a encarnação, o viver humano, o sepultamento, esse momento de crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo e a sua descensão entrando no nosso espírito. Esse é o dispensar de Deus.
Deus, ele é extremamente rico. Ele agora ministra essa riqueza como um grande capital para dentro de nós, para o nosso espírito, para o nosso ser, para poder realmente suprir todos os nossos ser, de tudo que nós precisamos. Todas as nossas necessidades Ele é. É como se fosse um cheque em branco. Quanto você está precisando? Ele é. Você precisa de alegria? Ele é a tua alegria. Você precisa de paz? Ele vai ser a tua paz. Ele é paz em você. Ele é harmonia. Sua casa está sem harmonia? Ele vai ser harmonia na sua casa. Então precisamos apenas de desfrutar do próprio Deus como vida. Como o Espírito, por meio de invocar o nome do Senhor. Então, finalizando, nós vemos o seguinte, que a salvação contínua de Deus, depois que Ele entra no nosso espírito, Ele nos salva continuamente, Ele continua nos salvando a nossa alma. Né? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 4. Deus quer entrar no espírito do homem e salvá-lo completamente. A salvação inicial, para muitos, é o objetivo de Deus. Só regenerar o espírito. Mas isso é uma visão parcial do propósito de Deus. O objetivo de Deus não é a salvação em si mesmo. O plano de Deus não está na salvação em si mesmo. Do espírito. Ele está no pleno conhecimento da verdade. Só salvar os homens ainda é insuficiente. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu não estou falando de uma verdade objetiva, eu estou falando de uma verdade subjetiva, pessoal e interior. Deus quer entrar no teu espírito. Então, vamos fazer uma oração juntos e ter comunhão com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, nós te rendemos graça nesse momento. Nós realmente buscamos a tua pessoa. A tua pessoa é preciosa. Senhor Jesus, entra no meu espírito. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero realmente mais da tua pessoa para dentro de mim. Senhor, eu preciso de ti. Obrigado, Senhor, pela tua pessoa. Senhor Jesus, eu te confesso que realmente preciso da tua pessoa. Preciso de paz, preciso de harmonia, preciso de amor e preciso realmente vencer todos os medos que existem. Obrigado, Senhor. Te louvo nesse momento. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha vida financeira. Obrigado, Senhor. Abençoa todos os aspectos da minha vida, Senhor. Faça essa oração. Tenha comunhão com Deus. Esse momento realmente que você está assistindo esse vídeo, tenha comunhão com o Senhor. Minhas últimas palavras para esse momento que estamos vivendo de pandemia é que você confie em Deus, que Ele é o suprimento que você precisa. Ele é a necessidade da sua vida. Deus te abençoe. Deus nos abençoe nesse momento que estamos vivendo. Amém.